Se você tem ou já teve um notebook antigo, como esse aqui que eu estou mostrando aqui no vídeo, que tenha uns 10 anos, uns 9 anos, né? Notebooks lançados, né, em torno de 2012, 2013, 2014 até 2015, você provavelmente já teve o problema de aquecimento do notebook. E você sempre ouve o quê? Ah, tem que fazer troca de pasta térmica, limpeza, um blá 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 todo, que com certeza não é algo inútil, é algo realmente que faz uma enorme diferença. Mas e se você fez isso e mesmo assim não notou uma diferença grande? E se mesmo assim continuou esquentando? Bem, aí o problema pode ser simplesmente o sistema de resfriamento do seu notebook, né, que fica dentro dele. Os heat pipes, aquelas bases de cobre, né, que ficam por cima do processador ou da GPU, se você tiver uma dedicada. No caso do meu eu tenho. E você percebe que acontece que mesmo que você troque essa pasta térmica, no fim das contas, por ter, por exemplo, uma heat pipe compartilhada entre CPU e GPU, você percebe que continua muito quente. Ainda mais no caso que se você tiver um cooler fraco aqui dentro, né, se tiver uma fan fraca, ela não consegue, né, empurrar muito ar quente para fora e acaba que o problema ele não é resolvido de verdade, ele só é amenizado. Hoje eu vou estar explicando então uma forma de você reduzir ou amenizar mais ainda ou até mesmo resolver o problema que muitas pessoas já enfrentaram, talvez simplesmente podem ter desistido de resolver porque às vezes não sabiam disso aqui, mas eu estou agora apresentando então para você a existência do undervolt. Se você nunca ouviu falar de undervolt, o que é? É basicamente você reduzir a tensão de um componente para fazer a eficiência dele ser aumentada. O que você vai fazer? Você vai abaixar a tensão, o consumo também vai ser reduzido e a tua bateria, consequentemente, vai durar mais. Se você tinha problema térmico que te fazia estourar os limites térmicos do seu notebook e fazia, por exemplo, o clock dele ser reduzido por causa dessa temperatura, isso provavelmente vai parar de acontecer. Só de você fazer isso daqui, somado, claro, a troca de pasta térmica. Então você faz essas duas coisas e você vai ficar com um desempenho muito melhor, porque não vai ter clock reduzindo toda hora, limites de energia do processador sendo abaixados, do turbo. Eu vou estar explicando isso daqui mais pra frente do vídeo. Mas antes de ir pro conteúdo aqui direto, eu vou estar pedindo que você deixe aí um like, comentário e se achar o vídeo muito bom, aí você se inscreve no canal, mas só comenta alguma coisa aí do que você achar do vídeo. Valeu, tamo junto. Primeira coisa que você tem que fazer para conseguir fazer um undervolt no seu notebook aí é, primeiro, de um programa chamado Throttle Stop. Você consegue encontrar ele facinho aí, é só pesquisar na internet e baixar do Tech Power Up. É muito fácil mesmo. Você pode usar ele mesmo para ver a tensão, para ver se está sendo efetivada as suas mudanças. Ou você pode usar o CPU-Z. Eu particularmente prefiro o CPU-Z porque ele atualiza de forma mais lenta aqui a tensão. E a gente vai precisar também de um programinha chamado AIDA64 ou algum da sua preferência, que se você conhecer algum que estresse tão bem quanto o AIDA64, você vai ter que usar um desses para poder estressar, né, a maioria das peças do seu computador, do seu notebook, do que seja, para você estar conseguindo ver essa temperatura aqui, ó, disparar. Então primeiro o que você vai fazer? Tendo o Throttle Stop aí no teu PC, você vai ver que ele tem essas informações aqui, ó. Aqui vai estar a tensão. Ai, peraí que eu fechei. Você vai ter aqui, ó, a tensão, nome dele, ó, nome, tensão dele. Aqui o multiplicador e a base do multiplicador, o bus clock. Aqui você tem o clock efetivo dele, qual ele está rodando. E aqui você vai ter a quantidade de núcleos que o seu processador tem. E aí vai ter aqui a temperatura de cada um deles. Vai ter aqui, no caso do meu, ele está numa base entre 40 e 50 graus. Com uma máxima de 53, 51, porque ele está idle aqui, né? Ele está parado, ele não está fazendo nada. Aqui é onde está o segredinho da eficiência, onde você vai ver se fez efeito ou se não fez efeito o que você fez. Vamos começar então. Tendo o Throttle Stop aqui, a gente vai nesse botãozinho aqui, ó, Fiverr, começar por ele. E a gente vai estar vindo aqui, ó, no CPU Core, ó, Fiverr Control CPU Core. Como é que você faz o undervolt? Se seu processador for habilitado para fazer isso, né, tem essa questão, tem alguns processadores que não vão conseguir, principalmente os mais recentes. Aí você tem que fazer por BIOS e se for muito recente, aí realmente esquece. Normalmente os notebooks mais novos eles não precisam desse tipo de coisa, né, porque o resfriamento deles já não são tão ruins e os processadores não esquentam tanto, então você não teria muito esse problema. Isso aqui é mais para notebook antigo mesmo, esses de 2012 a 2014. Então você vem aqui, ó, liga esse Unlock Adjustable Voltage, seria basicamente desbloquear
é voltagem ajustável. E aí você faz o que? Você simplesmente, em vez de ir na voltagem aqui direto, isso aqui seria uma voltagem fixa, você coloca esse offset aqui. Vai basicamente criar uma variação de tensão no seu processador. Eu recomendo você sempre começar com uma quantidade pequena. Por exemplo, aqui nesse caso eu vou começar com... Eu já sei, tá, o limite que o meu chega, mas... vou começar com menos 20, só para dar um exemplo. E uma coisa muito importante que você precisa lembrar na hora que você faz isso daqui é vir aqui no CPU Cache e colocar o mesmo valor que você botou no outro. Então, se CPU Core você colocou menos 20, aqui você precisa colocar menos 20, ó, igualzinho. Por quê? Porque senão você vai desincronizar o CPU Core e o cache dele. E aí coisas ruins acontecerão. Então não teste fazer isso. Isso aqui é seguro, tá? Em teoria sempre é bem seguro. Você só precisa realmente não extrapolar. Tipo, não acha que vai dar bom se você vir aqui, ó, 250, fazer isso aqui e aplicar. Não vai dar bom, tá? Já te aviso, não faça isso. Isso aqui pode dar bem ruim, na verdade. É só você ir de boinha, porque quando chegar num certo limite... Aqui, ó, vai chegar tipo uma barreira, um certo ponto que você vai ver que você vai aplicar, vai durar algum tempo, teu throttle stop vai crashar e teu PC vai crashar, vai dar tudo numa tela azul. Aí você chegou realmente no limite do silício do seu processador. Aí. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Ó, tô usando aqui, ó, no máximo 9.7 watts. Eu vou mostrar sim, claro, uma comparação de antes e depois, mas eu vou começar primeiro com já fazendo alguma coisa efetiva aqui, né, mostrando para vocês como é que fica com um leve undervolt. Então o package power vocês têm que olhar esse aqui, ó, o max. Qual que foi a barreira, assim, o limite que ele chegou. Primeiramente eu vou rodar só o benchmark simples aqui, ó, do CPU-Z. Estressar a CPU, dá uma olhada aqui, a minha CPU subiu aí, ó, para 10 watts e parou nisso. Percebe? Estabilizou aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, Fiverr, e eu vou desligar, tá? Eu vou reset voltage, ver se ele reseta. Não, ele tem que resetar manualmente de etapa por etapa. Fazer isso aqui e aplicar. Feito isso, vou vir aqui de novo, ó, estressar, vocês vão ver que vai dar uma leve subida aqui, ó. Tá vendo? Antes estava 10, agora foi para 10.5. Isso aqui não estressa tanto, tá? Para você ver uma diferença muito grande, você precisa usar programas como o AIDA 64, é por isso que eu vou mostrar isso exatamente agora. Agora sim eu vou mostrar como é que fica sem e com o undervolt realmente efetivo, né? O que acontece se você tiver um processador assim, ó, sem undervolt, normal, e você estressar tudo no teu PC. Olha bem o que acontece. Ó, primeira coisa, se você não configurou isso daqui, ó, TPL que eu vou ensinar. Eu citei também que eu ia ensinar no vídeo anterior, né? Mas eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Você pode ver aqui, ó, que esquentou o meu processador. Ele tá batendo aqui, ó, nos limites. Ele tá batendo vários limites aqui, ó. Corrente, os power limits, temperatura. Isso aqui talvez é o que ele já bateu antes. Você vê que ele bate em vários limites aí, ó, que até impedem dele esquentar mais. Percebe, ó? Ele está limitado a 15 watts. E o que está limitado aqui? Ó, short power 15 watts. Número 15 aqui, percebe? Então, mesmo que o AIDA 64 ele queira desempenhar mais, ele, tipo, vamos supor que isso aqui não fosse o AIDA, fosse um jogo. Se o jogo ele quisesse puxar mais energia, se ele quisesse tirar mais desempenho, né? Você basicamente estaria tentando tirar leite de pedra, porque percebe que o clock... Olha o que está acontecendo com o clock do meu processador. E a temperatura da energia também, mas enfim. Você vê que tá caindo ali, ó, ele tá dando esses stutterings. Isso daqui basicamente estaria destruindo o teu desempenho. O clock oscila pra caramba. Jogos eles não gostam, tá, de oscilação de clock. É péssimo pro jogo você ter um clock oscilante assim. Principalmente para jogos como GTA, simulações como BNG ou Minecraft. Se você tiver clock dessa forma aqui, rapaz, teu desempenho já era. Enfim, não vou ficar muito nisso aqui não. Porque o objetivo aqui é mostrar como é que você resolve, né? Não mostrar o problema. O problema você já conhece. Agora vamos direto para como é que resolve esse problema. Primeiro você tem que então em Fiverr de novo e começar a testar. Por exemplo, eu ali com 20 você vê o que deu estável. O que você precisa fazer para descobrir o seu limite aqui do offset? Isso aqui é basicamente offset negativo, certo? Você está tirando alguns milivolts do offset de voltagem do seu processador. Como é que você descobre? Você tem que ir abaixando, ó, de pouquinho em pouquinho. Tipo, eu normalmente uso de 10 em 10 milivolts. Então você primeiro testa aqui, depois você testa aqui, depois você testa aqui e vai dessa forma assim descendo. Lembrando que não é bom você testar, certo? E abaixando isso daqui enquanto você joga. É bom você fazer o quê? Tu abaixar um tanto, fechar e abrir o jogo, né? Ou já tá com o jogo fechado, mudar um tanto, testar no jogo, mudar mais um tanto, testar no jogo ou testar no programa. Você pode usar o AIDA 64, mas
já lhe aviso, o Arda 64, por mais que ele seja um teste de estresse, ele não chega da tela azul que nem um jogo. Por exemplo, se você tentar, eu já fiz esse teste prático, certo? Se você tentar jogar GTA V com um offset aqui muito para dentro, né? Um offset negativo, o que acaba acontecendo? Você joga por uns 30 minutos e de repente dá uma tela azul, certo? Então é meio chato. Você não quer que isso aconteça. Então você não pode extrapolar muitos limites. Outra coisa é o turbo, certo? E eu recomendo você sempre deixar aqui, ó, nesses valores do Turbo Radio Limits, todos os valores iguais. Então, por exemplo, se você quer, ou você sabe, né, que seu notebook ele chega ali estavelmente, prende no Radio 23, que seria basicamente um multiplicador 23, aí fica 2.300 MHz ou 2.3 GHz ali a frequência dele. Então é bom que você não deixe o turbo assim ativado em um núcleo só, porque uma oscilação dessa frequência aqui para essa daqui no multiplicador pode fazer o teu jogo crashar, tela azul no caso, né? Não o jogo crashar, mas sim da tela azul. Enfim, o meu aqui eu já sei que o limite dele é mais ou menos 70, certo? É mais ou menos 70, 78, mas eu sempre deixo um pouco abaixo. No último vídeo eu deixei em menos 64.5 mV, no último vídeo que eu fiz. E aqui é a mesma coisa, menos 64. Então é basicamente uma questão de você vai testando. Você não tem como, não tem um valor pronto, porque cada processador vai ter uma qualidade de silício diferente. Então não adianta você copiar o meu valor para você, pode não funcionar para você. Você pode conseguir às vezes chegar a mais de 70 e poucos aqui. Eu acho difícil, mas você pode às vezes conseguir fazer isso. Depende da qualidade do silício do teu processador na hora que ele foi fabricado. Então eu descobri que isso aqui seria o sweet spot, né, como chamam, que seria o ponto doce, que é o melhor ponto aí, mais confortável para a tua CPU. Ela consegue rodar de boa com esse ponto e continuar entregando desempenho e não consumindo muito. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, não, nem tem como mostrar, né, eu preciso antes disso aumentar o TPL, que é o segundo ponto, né? Você precisa aumentar esses aqui para conseguir ver uma diferença, porque, por exemplo, se eu simplesmente melhorar a eficiência, não faz exatamente esse processador conseguir correr mais livre, né? Fazer ele conseguir se desempenhar melhor de alguma forma. Inclusive, se eu rodar aqui, eu acho que talvez ele continue atingindo, ó. Você vê? Continua atingindo. Provavelmente aqui, deixa eu ver se vai fazer muita diferença. Ele tá oscilando quase igual. Não tá deixando de oscilar muito, não. O que você tem que fazer aqui agora para ter um desempenho bom mesmo, para tu conseguir realmente tirar um proveito melhor do teu processador junto com esse undervolt. Esse TPL aqui é, como eu disse no começo do vídeo, os limites, né, de boost que o teu processador pode consumir. O Long Power PL1, esse daqui, é o limite de tempo longo, né? Basicamente o limite que ele pode ficar por mais tempo. Então se você coloca ali 12, 15, você está basicamente, no meu caso, por exemplo, respeitando o TDP padrão desse processador aqui. Você não está abusando do processador, você está nos limites seguros. Como você faz para ter mais? Você simplesmente vem aqui, desliga esses clamps aqui, eles vão estar ligados, um desses pelo menos, você desliga os dois, certo? Você deixa dessa forma aqui configurado a sync, long power, os dois ligados. Turbo limit, você coloca para um valor entre 128 e 256, eu deixo 128 porque eu não percebi muita diferença em deixar menos mais, mas 128 é um bom valor. E aí a diferença mesmo é aqui, ó, esses dois valores. Esses dois valores, se o seu, por exemplo, MSR, que nem o meu aqui, for alto, o que você faz? Você pode sincronizar com o dele. O que você não deve fazer aqui nessa parte? Você não deve simplesmente botar, por exemplo, aqui, ó, 99999. Não faça isso. Então deixa respeitando, né, valores comuns. No caso aqui do meu é 25 e 31. Se o seu for 30, 40, em geral valores que não passem de 70 aqui nos turbos vai ser algo bem normal para notebook. Se ele for um undervolted, que nem o meu, então é valores menores assim. E se for um notebook com o final do processador M, né, que seria os mobile, aí você pode botar aqui um grande valor que não vai fazer muita diferença. Ele só vai conseguir consumir mais. E fazendo isso, o que acontece? Na hora que você chegar aqui e estressar, o que vai acontecer? Ele vai consumir mais. Sim, você pode ver que ele está sim consumindo mais. Mas, você não tinha dito que ia reduzir o consumo? Reduziu. Pode parecer que não, mas usar 21 watts, 20 watts não tá ruim. Porque perceba que meu clock, ó, não tá oscilando. Então, o que acontece? Eu tô com uma temperatura bem parecida com o que estava antes. Pode estar vendo aqui. Que é que não esquentou ainda, ele vai demorar um pouquinho para esquentar.
Mas eu tô com uma temperatura parecida com o que eu tava antes. Por quê? Porque eu liberei o consumo do processador, liberei, mas eu também dei menos energia para ele rodar. Então o que que acontece? A quantidade de energia que eu deixo ele rodar acima de consumo, né? A quantidade que eu deixo ele consumir acima acaba sendo compensada pela economia que eu fiz atrás, entendeu? Que no caso seria o undervolt. Então você vê que aí, ó, ele tá 80 graus, a GPU vai esquentar mesmo, que é um heat pipe compartilhado, mas enfim. Você teria que fazer undervolt na GPU, e nesse meu caso aqui eu não tenho como fazer isso. Não é normal você conseguir fazer undervolt em GPU de notebook, mas pode estar percebendo aí, ó, 81 graus, 82, 22 watts. Vou mostrar uma diferença também, ó. Uma diferença interessante, parar aqui. Eu vou vir aqui, ó, no undervolt, eu vou desligar mais uma vez, ó. Tá resetando. Tava 22 watts, certo? Vamos ver quanto é que fica. Vamos ver quanto é que fica se você vir aqui sem undervolt agora, tá? Porém, ainda tá liberado. Vamos ver quanto é que ele vai consumir. Ó, 22.4, hein? Antes tava 21.9. Vou perceber aí que já baixou um pouquinho, né? O undervolt ele conseguiu baixar um pouquinho, ó. Foi de 21.9 para 22.7, ó, limite maior, 22.8. E você vê que esquenta bem mais, ó, esquenta bem mais. O processador esquenta, ele fica bem mais quentinho. Ó, vai chegar daqui a pouco a 23, ó, 23 watts. Problemático isso aqui, ó. Temperaturas bem altas de se sustentar, ó, 87 graus na CPU. Vamos ver quanto é que foi o limite aqui. O máximo foi 88, é porque é o limite térmico, eu acho. É esse de 88 a 87. Enfim, você pode então perceber que aumentou muito a temperatura, né? 87 graus, ó, vai só esquentando mais. Esses heat pipes aqui, eles ficam pelando, cara. Fica muito quente. Você vê que esquenta bastante mesmo. Dá pra perceber que faz diferença, né? Acho que deu pra notar. Então é simplesmente uma questão de você vir aqui no Fiverr, Unlock, otimizar isso daqui para um valor que você veja que é seguro para tua CPU. E você vai conseguir abaixar aí pelo menos, eu acho que um torno de uns 4 graus, cara. Pelo menos uns 4 graus só fazendo isso aqui. Então pensa, é uma coisa que vai se somando. Vamos supor, antes de você trocar a pasta térmica, tava batendo uns 80 graus. Se você troca a pasta térmica e reduz, por exemplo, um uso médio de 80 graus para uns 60 graus, isso já faz uma diferença medonha, tá? De 80 para 60. Se você for de 80 para 60, você ganha aí uma margem muito gorda para tu poder jogar um jogo ali de boa. E aí se você vem aqui um undervolt e você diminui mais uns 5, 7, 10 graus e não crashar no caso, né? Cara, tu consegue rodar o teu notebook, o teu PC gelado, tá? Gelado. Então é realmente uma coisa que faz uma grande diferença. Realmente faz uma diferença enorme. E você só percebe no uso, tá? Você não, em geral, assim, testes, você vê que é uma diferença bem pequena, mas faz um undervolt, testa depois. Você vai ver que a bateria vai durar muito mais, cara. Ela vai consumir muito menos, certo? As frequências vão se manter bem mais estáveis no alto, principalmente se você vir aqui no TPL e aumentar os limites de energia, você vai ver que, mano, faz uma diferença muito grande. Mas espero que vocês tenham gostado das dicas. Então, se tiverem gostado, deixa um likezinho maroto, né? Um comentário, se inscreve no canal, reage, né? Reage ao vídeo. Já ajuda muito mesmo. Então, é isso. Fui.